Então, você fez lá a prova, né? Como é que foi? Foi bem? Tirou uma nota boa? Vamos dizer, ficou acima de 8? Olha, se ficou acima de 8, você está num bom caminho. Tem que melhorar ainda mais, tá? Porque é colégio militar. São poucas vagas e você tem que tirar uma nota muito boa. Agora, você ficou com a nota abaixo disso? Precisa melhorar também, muito mais ainda. Então você deve pensar, o que faltou para mim? Será que eu não estava sabendo a matéria? Será que eu fiz a prova correndo? Será que eu fiquei nervoso? Não importa, você tem tempo. Estamos no início do ano, então isso é ótimo, porque você tem tempo de se preparar. Você não pode ir levando na calma o seu curso preparatório e chegar lá em cima da prova e começar a estudar igual um louco. Tem muita gente que deixa para o último mês antes da prova para fazer seu estudo. Aí vai lá ficar olhando resolução de questão de prova do ano passado. Isso ajuda? Ajuda. Mas você quebrar a cabeça com antecedência numa questão que você não conseguiu resolver, mesmo que você não consiga resolver, você tentando resolver a questão, você aprende mais do que se você ficar somente parado olhando o professor resolver a questão. O estudo é isso. O estudo inclui o aprendizado da matéria, inclui o exercício, inclui o erro, o acerto. Tudo isso faz você aprender. Então é muito importante que você estude desde o início do ano. Você, se tiver, por exemplo, feito o 5º ano, foi fazendo com calma, tirou lá umas notinhas boas, razoáveis, chegou no fim do ano, você tem uma prova final, aí você tem que estudar toda a matéria do ano, aí você estuda, fica um mês antes da prova estudando, bota um explicador para ficar te maceteando, e aí você consegue tirar, passei, tirei 6, beleza. Bom, 6 para o colégio militar não dá, você tem que conseguir mais do que isso, quanto mais melhor. É muito difícil, tem colégio que precisa que você tire mais de 8, tem colégio que precisa que você tire mais de 7. Então você não pode ficar pensando numa nota mediana, você tem que pensar numa nota alta. Pense na nota alta. Mesmo que você não tire uma nota alta, você vai tirar uma nota quase alta, uma nota quase boa que provavelmente vai te aprovar. Quando você está estudando, você tem que fazer exercício, você tem que fazer problema. Qual é a diferença entre exercício e problema? O exercício é aquela questão inocente. Muitas provas no colégio normal pedem esse tipo de questão inocente. Por exemplo, quanto é tanto vezes tanto, mais tanto vezes tanto? Aí você, é só fazer essa continha. Você faz a conta, sabe fazer a conta. Tem gente que nem a conta sabe fazer, mas se você treinou, se você exercitou, você sabe fazer a conta. Ótimo. Fez a conta corretamente, ganhou o ponto na questão. Tá. Agora, quando você tem um problema, o problema não é um exercício, um problema é uma historinha que você tem que ler e entender qual é a conta que você vai ter que fazer para resolver, chegar à resposta do problema. E essa aqui é a dificuldade. O que você precisa? Você precisa ter exercitado bastante, é claro, tem que ter feito muito exercício no seu dia a dia, mas você tem que ter resolvido problemas também. O que é uma questão de prova? Nada mais é que um problema que você tem que resolver lá naquele tempo no concurso para passar. Então, questão e problema são quase como sinônimos. É muito difícil uma prova de um concurso colocar um probleminha, colocar um exercício inocente. Quanto é tanto vezes tanto, mais tanto vezes tanto? Muito difícil. Normalmente você tem que ler a história e descobrir a conta, né? Então, para isso, você tem que ser muito bom em leitura. Não é só matemática que você tem que estudar. Você não vai fazer uma prova de português? Tá, então prova de português vai te pedir lá uma questão. Qual é na frase abaixo a locução adverbial? Ah, então você tem que saber o que é uma locução adverbial. Você tem que saber o que? Gramática. Agora, tem outro tipo de questão que é a interpretação de texto. Foi dado para você lá um texto e você tem que ler aquilo, entender o texto e responder umas perguntas sobre aquele texto. Em muitos concursos, a metade da prova de português é isso, é a interpretação de texto. E isso é uma deficiência que os jovens têm, porque é preciso muita leitura. Quer ver uma coisa? Se você lê escrito assim, vovô viu a uva. Pô, isso tá super claro. Você sabe o que é vovô, você sabe o que é viu.
e você sabe o que é a uva. Então eu entendi, o vovô olhou lá e viu a uva. Tá super claro para mim. Agora se você lê assim, por exemplo, o homem que lê vai mais longe. Então, se você não estiver acostumado a fazer leitura, interpretação de texto, você vai ficar pensando que tem uma estrada com dois homens andando, um está andando e lendo um livro, e o outro está só andando sem olhar o livro, olhando para a estrada. E como é que pode o cara que está lendo, ele ir mais longe? Não entendi. Então, o que quer dizer o homem que lê vai mais longe? Então, se você está acostumado a ler bastante, interpretar texto, você vai enxergar o seguinte: o vai mais longe que eu estou falando não é no sentido geográfico de caminhar uma certa distância, é um vai mais longe no sentido do sucesso profissional, da carreira, da realização. Seria isso, vai mais longe nesse sentido, não de andar até um lugar mais longe, mas é só um exemplo. Então, quando você está lendo uma questão, até de matemática, você vai ter um enunciado e você tem que entender aquele enunciado. Às vezes é muito claro. Às vezes o vovô viu a uva é suficiente, mas às vezes, se você não consegue entender o sentido figurado das palavras, você tem dificuldade de enxergar a questão. Então você pode até perder tempo lendo aquela questão. Você, em vez de ler e entender logo e sair fazendo, você fica lendo. Como será? Será que ele está querendo dizer isso, aquilo? Então, tem que ser bom. As duas matérias mais importantes são português e matemática, porque elas são a base para todas as outras matérias. Se você for bom nessas duas, vai ficar muito fácil você entender a história, a geografia, as ciências e tudo mais. Então, isso é importante. Essa prova simulada que você fez, ela é relativa ao primeiro mês de aula de um curso preparatório típico. Ela pediu 2 assuntos. Quais foram? Sistema decimal e as 4 operações. Assunto que você já conhece, um assunto lá das séries anteriores. A próxima prova simulada, ela vai tratar do assunto mais importante da sua preparação, que é múltiplos e divisores, divisibilidade, números primos, MMC e MDC. Eu considero que essa matéria é a matéria mais importante do seu 5º ano, do seu 6º ano e desse curso preparatório. Porque isso aí é base para você entender o restante. Depois disso, vem frações. Você, para ser bom em fração, você tem que ser muito bom nessa matéria. Múltiplos e divisores, divisibilidade, MMC, MDC, números primos. Quem não sabe isso direito, quem se arrastou nisso, vai ter muita dificuldade de ser bom em frações. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão encontrar até mesmo adultos que não confessam, mas têm medo de frações, têm dificuldade em frações. E frações não é minha praia. E aí eles têm disso para matemática. Matemática não é minha praia. É porque essa matéria, que é a base para frações, ela tem que ser muito bem entendida. Então continue estudando, estude muito bem essas matérias que vêm agora, para você fazer uma boa prova, ter um bom conhecimento, e aí você poder pegar frações, números decimais, aí você vai achar tudo mais fácil. Mas você tem que ser muito bom nessa matéria. Por isso que um bom preparatório tem que focar no início do ano, no meio do ano. Não é ficar empurrando com a barriga o ano inteiro, vou lá fazendo meus exercíciozinhos inocentes, vovô viu a uva, quantas uvas tinha no cacho. Não, tem que fazer problemas legais. Por isso que você tem que fazer simulados sempre, todo mês. E aí você vai ter grande facilidade em pegar o restante da matéria. Então, leve a sério o seu estudo de matemática, faça seus exercícios, faça suas provas simuladas e estude português também. Boa sorte para vocês! Poxa, toca o telefone no meio da minha gravação. Não dá, né?